Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais, nesta videoaula eu vou falar sobre divisor de corrente. Vou fazer uma análise da equação LKC, conhecida como Leis de Kirchhoff para corrente, e vou abordar estes tópicos durante a simulação no Multisim e no Tinkercad. O circuito que eu vou usar é este aqui. É um circuito bem simples. Temos aqui três resistores R1, R2 e R3 associados em paralelo, alimentados por uma tensão de 12 volts. O que vai acontecer aqui? Uma característica do divisor de corrente é que podemos observar pelo esquema, a tensão vai ser a mesma em todos os resistores. Aplicando a primeira lei de Ohm, eu posso então calcular os valores de I1, I2 e I3. Somando estas três correntes, eu tenho uma corrente chamada corrente total. É a corrente que a fonte fornece para alimentar este circuito. Então, calculando o I1, eu tenho estes valores, este valor aqui, I2 este valor e I3 este valor. Somando estes valores, eu tenho então a corrente total, que vai me dar 230,77 mA. A gente vai fazer essa conferência na simulação. E aqui está a equação LKC, Leis de Kirchhoff para a corrente. IT menos I1, menos I2, menos I3 é igual a zero. Equivale a dizer que I1 mais I2 mais I3 é exatamente igual a IT. Muito bem, a partir de IT, eu posso calcular o valor da resistência equivalente dessa associação. Tem essa fórmula aqui para fazer o cálculo. Eu vou explanar melhor para vocês conseguirem entender com mais detalhes como que nós podemos calcular a resistência equivalente de um divisor de corrente. Na realidade, a resistência equivalente da associação paralela, né? Que, sendo alimentada por uma tensão, forma um divisor de corrente. Veja aqui. Eu tenho 1 sobre RT igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Isso aqui vai se prolongando de acordo com a quantidade de resistores que formarem o circuito. Aqui no caso, eu tenho apenas os três resistores. Então, é 1 sobre 390, 1 sobre 100 e 1 sobre 150. Fazendo um cálculo, eu tenho esses valores aqui. Eu posso fazer isso na calculadora. Somando os valores, então eu tenho RT 1 sobre 0,0192,308, que me dá 52 ohms. Por que eu tenho que inverter? Porque, veja bem, eu não quero o valor de 1 sobre RT, eu quero o valor de RT. Logo, eu tenho que fazer a inversão aqui, como está aqui. Muito bem, outra forma de se fazer o cálculo é através da soma de frações, aquele princípio de soma de frações. Veja bem, a fórmula é a mesma, só que ao invés de eu utilizar a calculadora e calcular o inverso de cada um dos resistores, o que eu fiz aqui? Calculei o MMC e apliquei aqui na minha soma de frações. O resultado é exatamente a mesma coisa. Então, duas formas para se fazer esse cálculo. Está aqui. Se eu pegar, por exemplo, então, os 12 volts e dividir por 52 ohms, eu tenho o valor da corrente total. Então, aqui nada mais é do que a aplicação da primeira lei de Ohm. Vamos ver agora a simulação com os instrumentos e observar se os cálculos estão corretos.
Aqui estão, então, os instrumentos, os amperímetros inseridos em cada um dos ramais e vamos medir as correntes I1, I2 e I3. Este amperímetro vai medir a corrente total e vamos ver se bate com os nossos cálculos. Temos aqui, então, corrente total 230,768 mA. Perfeito. 30,768 mA para I1. I2, 120 mA. E I3, 80 mA. E fechamos, então, a equação. Aqui eu tenho um circuito levemente modificado. Veja bem, R1, 1000 ohms, R2, 1500 ohms. Só que aqui eu tenho R3 em série com R4, me dando, então, uma resistência equivalente de 2000 ohms. O processo para fazer o cálculo das correntes I1, I2 e I3 é exatamente o anterior, aplicando a primeira lei de Ohm. Então, observe aqui o que foi feito. I3 é igual ao que 15 volts dividido por 2K, que é exatamente 1.200 ohms mais 800 ohms. Temos, então, as correntes I1, I2 e I3. Somando, tem uma corrente total de 32,5 mA. RT eu posso calcular 15 volts dividido por 32,5 mA, que vai me dar 461,54 ohms. Vamos fazer, então, a simulação e verificar o resultado dos cálculos. Já fiz a inserção do amperímetro no circuito para medir a corrente total, que deve dar 32,5 mA. As correntes I1, I2 e I3, eu vou fazer a medida já no Tinkercad. A gente já se familiariza melhor também com a plataforma Tinkercad para fazer simulações. Então vamos lá, eu vou medir essa corrente total. Então, tenho aqui 32,498 mA, ou 32,5 mA. Eu quero fazer agora a medida da resistência equivalente, da resistência total. É simples, é só desligar aqui, ajustar para medir resistência ohmica, e agora ligar novamente o simulador. Eu vou ter, então, 461,538 ohms. Então, aqui, tenho aqui 461,54 ohms. Então, praticamente, o resultado perfeito. Muito bem, vamos ver essa simulação, essa mesma simulação, no Tinkercad. Antes, eu vou mostrar aquele primeiro circuito que nós fizemos a simulação no Multisim. Este é o primeiro circuito que nós simulamos. Corrente total 230,77 mA e as correntes I1, I2 e I3. Vamos ver como é que fica essa montagem e simulação no Tinkercad. Temos aqui exatamente o mesmo circuito. Resistores R1, R2 e R3. 390 ohms, 100 ohms e 150 ohms, respectivamente. Vamos ligar o simulador. E temos aqui, então, 231 mA, 30,8 mA, corrente I1, 120 mA, corrente I2, 80 mA, a corrente I3. Observe que o Tinkercad ele deu uma arredondada na corrente de 230,77 mA, ele está lendo 231 mA. Perfeito. 30,77 mA no Multisim, temos aqui 30,8.
Perfeito. Conforme eu havia comentado, eu vou fazer a simulação desse circuito no Tinkercad, inserindo instrumentos para medir I1, I2 e I3. Observe que a corrente I3 ela circula por dois resistores que estão ligados em série. Então, isto caracteriza um divisor de tensão. Eu vou inserir também um instrumento nos extremos de R4. Ele vai ler uma tensão e vamos interpretar essa tensão, a leitura dessa tensão. Temos aqui então R1, R2, R3 em série com R4. E eu inserir um voltímetro para medir a tensão nos extremos de R4. Vamos fazer então a ligação do simulador e vamos interpretar essas medidas. Então, primeiro, confere com o que o multisim mostrou. 32,5 mA, que é a corrente total. 15 mA e 1, 10 mA e 2, 7,5 mA e 3. Observe que a I3 percorre o resistor R3 e R4, porque eles estão em série. Observe que, numa associação em série, a corrente é a mesma para os resistores. Muito bem, como é que se faz para calcular essa corrente? Bom, se eu tenho aqui um resistor de 800 ohms percorrido por uma corrente de 7,5 mA, basta aplicar a primeira lei de Ohm. Chamei a calculadora, vamos fazer o cálculo. 800 vezes 7,5 expoente menos 3. Resultado, 6 volts. Muito bem. E para calcular a tensão nos extremos de R3? Simplesmente, se eu subtrair 6 de 15 volts, que é a tensão de alimentação total e que fica nos extremos desta associação, então eu terei, consequentemente, 9 volts. Posso conferir aqui também na calculadora. Basta pegar 1.200 e multiplicar por 7,5 mA. Então, 7,5 expoente, e eu vou ter 9 volts. Então, 9 mais 6, 15. Então, posso inserir aqui um instrumento que ele vai indicar 9 volts. Vamos fazer isso. Eu vou usar o mesmo instrumento, vou passar para fazer a medida nesse resistor aqui. Então, e vamos conferir. 9 volts. Muito bem. Eu vou fazer agora a medida da resistência equivalente da associação. Para evitar qualquer tipo de interferência na leitura, eu desliguei os amperímetros e inseri o ohmímetro para fazer a medição da resistência equivalente. A resistência equivalente tem que ser 461,54 ohms. Provavelmente vai dar levemente diferente a medição no Tinkercad por conta de arredondamento, mas vamos dar uma conferida. Vamos ligar o simulador. Está aqui, ele arredondou, então 462 ohms. Perfeito. Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Façam modificações de resistores, de valor de resistores, acrescentem mais resistores na associação,
façam cálculos, simulem, né, para reforçar, né, os conhecimentos a respeito de divisor de corrente. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Até a próxima videoaula. Bye!